Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao tópico 5 do curso de Programação em R. Meu nome é Nayara Alcântara. No tópico, Nesse tópico, a gente vai ver gráficos, apresentações gráficas utilizando o pacote ggplot. Então, eu organizei alguns gráficos aqui para vocês, e hoje a gente vai aprender, então, o boxplot. Talvez a aula de hoje seja um pouquinho mais comprida, porque a gente vai passar por uma série de assuntos, mas as próximas aulas serão mais curtas, porque eu pretendo fazer um gráfico por aula, ensinando vocês a construir desde uma versão mais simples até uma versão mais elaborada desses gráficos. Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai ver o boxplot, porque foi a continuação, né, do tópico anterior. No tópico anterior, a gente viu um boxplot, a gente entendeu como funciona um boxplot, né, o que compõe o boxplot, e hoje a gente vai aprender como fazer uma versão mais elaborada do boxplot. Então, vou abrir aqui o meu RStudio e vou minimizar aqui a tela do console. Vamos setar o nosso diretório de trabalho, então, Ctrl Shift H. Vou escolher lá a pasta que a gente está utilizando para o curso. E vocês podem utilizar o atalho que eu estou utilizando, né, Ctrl Shift H, ou então ir lá em Session, Set Work Director e escolher o diretório de trabalho de vocês, igual eu ensinei no tópico anterior. Eu espero que vocês estejam acompanhando o curso. Para quem está acompanhando, já sabe onde estão os materiais. Para quem não está acompanhando, eu estou disponibilizando os materiais do curso no meu GitHub e coloco o link sempre na descrição do vídeo do YouTube e também no primeiro comentário do LinkedIn. Então vamos lá. Então, a gente vai começar pelo Boxplot, a gente já viu, né, uma versão mais simples do Boxplot no tópico 4 do curso, e a gente vai aprender a fazer versões mais elaboradas, então, do Boxplot. Então, vou anotar isso aqui para vocês. A gente vai ver, então, aqui o Boxplot. Lembra sempre colocar o que a gente está fazendo aqui no sumário, e sempre salvar isso que a gente está fazendo, né, para que a gente não perca nenhum conteúdo. Quem está acompanhando, lembra que no tópico anterior a gente viu, né, que um boxplot ele é composto pelo primeiro, segundo e terceiro quartil. A gente tem os bigodes que a gente chama, né, que são os limites, né, o último tem o primeiro limite, tem o último limite, alguns chamam de quarto quartil. E agora a gente vai ver como inserir coisas nesse boxplot. Então vocês lembram que no boxplot a gente já tem a representação gráfica da linha da mediana, mas a gente não tem a média. Então agora eu vou ensinar vocês a como inserir, né, uma média utilizando o RBase. Então no RBase, vou anotar aqui, no RBase nós conseguimos inserir a média dentro de um gráfico boxplot. Como que a gente faz isso? A gente faz isso criando um vetor chamado média. Ou a gente pode dar o nome que a gente quiser, mas a gente precisa criar um vetor que contém a média que a gente vai inserir no nosso gráfico. Então, eu defini aqui o meu diretório de trabalho e agora eu vou escolher a base de dados que a gente vai utilizar. Eu vou disponibilizar a base de dados lá no GitHub para vocês, mas para quem está acompanhando, já está utilizando essa base de dados, que é a base de dados que a gente criou a partir da base de dados maior do LAPOP. Então, a gente vai utilizar essa daqui, ó, BRA 2014 menor. Então, vou abrir ela aqui no nosso environment, cliquei em cima dela e vou dar sim. Então, ela abriu aqui, ela é uma base que é composta por um subset, né, da base maior do LAPOP, então ela tem 18 variáveis, 1.500 observações. Então, vamos começar a criação aqui do nosso boxplot. Então, eu vou chamar aqui o nosso vetor média de média. Objeto de atribuição, alt menos, min, que é a função que a gente utiliza para a criação da média, a base de dados que a gente vai utilizar, BRA 2014 menor, cifrão para chamar a variável, idade. Vamos fazer um boxplot com a variável idade. Vocês lembram que no tópico anterior eu ensinei que o boxplot e que cada um dos gráficos, eles são apropriados para variáveis específicas. Então, para variáveis numéricas contínuas, existe um conjunto de gráficos que melhor representa. Para o boxplot, variáveis numéricas são as mais adequadas. Então, a gente vai utilizar aqui idade. A gente pode utilizar, para dividir o nosso boxplot ou para analisar o nosso boxplot, uma variável numérica e uma variável categórica, que foi o que a gente fez também no finalzinho, né, do tópico 4. Então, aqui a gente vai criar um vetor da variável média. E no nosso environment, ele já mostra aqui para a gente qual que é a média da idade. Então, 39 anos. Agora, vamos criar aqui no RBase o nosso boxplot. Então, boxplot, a base de dados que a gente está utilizando, BRA menor, cifrão para chamar a variável, idade. Pronto, criamos aqui nosso primeiro gráfico, que é idêntico ao gráfico que a gente tinha já criado lá no tópico 3. Mas e a média? Agora a gente insere a média através de uma função chamada points, média, o vetor que a gente criou, então a gente repete exatamente o mesmo nome. E assim, aqui a gente já vai inserir o ponto da média. Se eu não escrever mais nada, eu já inseri o ponto da média. Mas a gente consegue, né, colocar as vírgulas ali para que essa média ela fique um pouco mais palatável. Então, vírgula, eu consigo colocar essa função aqui, ó, PCH, que é como se fosse o corpo da média. Então, eu vou escolher qual que vai ser o estilo, né, que ela vai ter. Então, vou colocar 16, que é o estilo de bolinha mesmo. Só que ela é uma bolinha preenchida. E eu vou colocar uma cor também. Então, call, e eu vou colocar a cor red. Então, aqui ele já está até pintando pra gente, né, da cor que a gente quer. Vejam, ela pintou aqui a minha média de vermelho. Eu vou explicar para vocês um pouco melhor o que significa esse PCH, e só vou dizer aqui que no nosso PDF, no nosso PowerPoint, eu não estou colocando, né, as especificações, eu estou colocando só a versão mais simples do gráfico até a versão mais elaborada. Então, realmente, assim, vocês, dessa vez, vão precisar acompanhar o script aqui enquanto a gente está programando. Então, o PCH, deixa eu colocar como um comentário aqui para depois vocês terem acesso a esse material. Ele significa plot character, ou plotagem de
Eu vou escrever tudo sem comentário e depois eu coloco, né, Ctrl Shift C para comentar tudo de uma vez. Ou plotagem de caractere. Ela é uma função que define qual será o caractere plotado. E existem cerca de 25 modelos que a gente pode utilizar. Para que a gente veja, 25, desculpa, escrevi 35 aqui, ó. Para que a gente consiga ver todos esses modelos, a gente consegue vir aqui no Help, e aí a gente pode escrever PCH, e ele vai mostrar para a gente aqui quais são esses modelos. Então, vejam aqui, ó. Olha aqui o que eu usei, o 16. Mas a gente tem todas essas possibilidades aqui. Então, se eu quiser utilizar um triângulozinho, eu vou colocar o 2. Se eu quiser colocar um maisinho, eu coloco o 3. Então, a gente consegue escolher. Prestem atenção nesses detalhes. Porque os gráficos, aqui no ambiente de programação, eles são construídos por camadas. Então, cada camada que eu inserir vai ser algum diferencial para o nosso gráfico. E o nosso gráfico, ele vai ser, eu estou dizendo nosso gráfico, porque vai ser um gráfico que a gente vai precisar utilizar para uma função específica. A gente não sai construindo gráficos, né? Qualquer gráfico. A gente constrói um gráfico específico para representar, através de uma imagem, alguma coisa que a gente precisa, que fique mais palatável para o nosso leitor, certo? Então, cada coisa que a gente vai inserir no gráfico vão ser camadas importantes para esse gráfico, certo? Então, eu vou escrever aqui, ó, para verificar esses modelos, escreva no help PCH. E também, vocês podem escrever PCH no Google, né? Porque lá também vai aparecer, né, todos esses modelos. Então, no tópico anterior, a gente viu, né, como construir gráficos através do RBase. Hoje a gente retomou, mostrando que existem, né, essas possibilidades ainda dentro do RBase, mas o intuito desse tópico é falar para vocês sobre o pacote ggplot. O pacote ggplot, ele é um pacote criado para a realização de gráficos. Ele é um pacote de gráficos que nos proporciona, nos auxilia a construir aí praticamente qualquer projeção gráfica. Então, agora a gente vai entender como é que funciona, né, o ggplot. Funciona o pacote ggplot. A documentação, eu vou colocar o link para vocês da documentação do pacote ggplot. É a documentação para que... e aí vocês podem ler um pouquinho mais sobre o pacote ggplot através desse documento aqui, né, que é o documento do próprio pacote. Escrever aqui no Help também vai aparecer, né, e podem pesquisar em outros sites também. Mas, assim, o que a gente vai aprender nesse tópico, ele vai contemplar, assim, todas as principais projeções gráficas que são utilizadas para representação estatística, e a gente vai aprender também, assim, todas as camadas que são interessantes, pelo menos as principais, assim, mesmo com horas de curso a gente não conseguiria englobar tudo, mas tudo que é mais utilizado eu consegui inserir aqui no curso para vocês. Então, vamos lá. Primeiro, né, quem não tem o pacote ggplot aí, vai instalar o pacote ggplot. Então, a função para instalar é install.packages, entre aspas, ggplot2. O nome do pacote ggplot é ggplot2. Para quem já tem o pacote instalado, vai só ativar. Então, library ggplot2. Eu já tenho o pacote instalado, né, vou só ativar. Então, assim, o que eu falei para vocês, pessoal, que cada gráfico no R ele é formado por uma camada. Eu quis entrar aqui falando sobre o Boxplot, trazendo um gráfico do RBase, para que vocês entendessem o que eu fiz. Eu criei um gráfico, depois eu inseri a ele um ponto. Qual ponto que é esse? O ponto da média. Então, assim, eu juntei ao gráfico que eu já tinha construído mais uma coisinha, certo? Agora, vocês vão entender como funciona essa questão da junção das camadas. Porque é isso, o ggplot é a junção de uma série de camadas. Existem as camadas básicas, mas a gente vai inserindo camada por camada até que ele fique com a elaboração que a gente quer. Então, eu vou escrever aqui, primeira versão. A função para a criação de um gráfico no ggplot é ggplot mesmo. Então, ggplot, a base de dados que a gente está utilizando, BA 2014 menor, há uma função de mapeamento, que se chama AES. Nessa função de mapeamento, a gente vai colocar o nosso eixo X e o nosso eixo Y. Se não tiver um dos eixos, a gente vai colocar um eixo apenas. Então, no caso aqui, é um eixo só, o eixo Y, idade. Quando não tem o outro eixo, o que acontece? O próprio ambiente de programação, ele preenche o outro eixo contando, com uma função chamada cont. Ele vai contar todas as observações que a gente tem na base de dados e vai preencher o outro eixo. Isso aqui é a camada mais básica do ggplot, mas com isso aqui ele ainda não cria um gráfico. Ó, vejam, vou selecionar aqui, Ctrl Enter, né, para rodar isso daqui. Vejam que a gente tem só a tela da criação do gráfico. A gente não tem um gráfico ainda. Por quê? Porque a gente não especificou qual gráfico a gente quer que o ambiente de programação produz. Então, mais, e a camada aqui do gráfico que a gente quer. Então, geon, underline, a gente quer um boxplot. Então, a função para construir o boxplot é geon, underline, boxplot. Pronto. Com isso aqui, o R já consegue construir um gráfico. O que ele fez aqui? Ele plotou aqui no eixo Y todas as idades, e no eixo X ele contou. Então, aqui ele está contando. Vocês lembram que a gente aprendeu que no ambiente de programação do R tudo é um objeto? Pois então, a gente consegue guardar dentro de objetos os gráficos que a gente cria. Então, vamos fazer isso. Vamos pegar essa linha que a gente produziu. Então, vou copiar essa linha aqui
e vou salvar dentro de um objeto chamado gráfico. Então, gráfico, alt menos, objeto de atribuição, e vou colocar aqui dentro o gráfico que a gente criou. Então, criei aqui um objeto chamado gráfico. Agora, a gente vai inserir as camadas a esse gráfico. Então, eu vou escrever aqui, ó, segunda versão. Então, eu vou chamar o gráfico que eu criei, né? Gráfico. Eu chamei só de gráfico, né? Então, só gráfico, mais o que a gente pode inserir nesse gráfico? A gente pode inserir um título, a gente pode inserir um rótulo para o eixo Y, um rótulo para o eixo X, a gente pode inserir um tema. Então, vamos entender como inserir essas camadas. O que é um tema? Um tema é como vai ficar, né, a imagem desse gráfico. Olha só eu descrever tema aqui, o ambiente de programação do R já me mostra que existem, né, várias possibilidades aqui de temas dentro do ggplot. Então, aqui, ó, ele está colocando aqui vários temas, todos esses temas aqui pertencentes ao pacote ggplot. Vamos escolher um aqui, vamos escolher esse tema clássico. Então, vou colocar aqui mais e vou colocar um comentário explicando para vocês aqui que isso aqui é o tema. O que mais eu falei que a gente podia inserir? Título, rótulos, então vamos inserir aqui tudo isso. A gente consegue fazer tudo isso usando uma mesma função que se chama labs. Então, labs, pertencente ao pacote ggplot, aí aqui dentro eu vou inserir um título, aí eu, entre aspas, vou escrever o nome desse título. Então, gráfico de idades. Vou dar uma vírgula, o eixo Y eu vou chamar de idade, o eixo X eu vou chamar de contagem, porque ele está somente fazendo uma contagem, Ctrl Enter para rodar tudo isso. Olha só como é que ficou o nosso gráfico agora. Já está diferente, né? E eu nem estou considerando que isso aqui são versões mais elaboradas. A gente tem que entender que todos os gráficos eles têm o seu mapeamento no eixo Y e no eixo X. No caso do boxplot, o ideal é que a gente tenha todos os eixos. Que exista uma variável qualitativa quando temos a intenção de comparar as categorias, né, que nem a gente fez lá no tópico 3, e a gente insere essa variável, então, para separar as categorias, quando a gente quer fazer uma análise cruzada também. Porém, isso ele vai fazer diferença quando a gente vai realizar certas análises. E a gente também consegue inserir outras informações, né, como, por exemplo, a média e outras questões. Então, pessoal, para que essa aula não fique muito comprida, a gente vai parar por aqui, nessa versão mais simples, né, do Boxplot. E na próxima aula a gente vai ver versões mais elaboradas. Eu vou ensinar como colocar a média e a mediana dentro do Boxplot. Eu conto com vocês lá. Até mais.